Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos resolver a nossa provinha da semana passada. Beleza? Então bora lá. Primeira questão. Na primeira questão, ele pede o seguinte: define o significado físico de velocidade média, velocidade instantânea, e explique a interpretação física da derivada e demonstre graficamente a diferença entre essas duas grandezas. Beleza? Então, bora lá. Vamos pegar uma folha aqui. Isso. Então, questão 1. Quer saber o significado físico de velocidade média e velocidade instantânea. Vamos primeiro escrever a equação de cada uma aqui, ó. Velocidade média. Colocar VM, né? Delta x por delta t. Então, eu posso dizer que velocidade média é a variação do espaço com relação ao tempo. Isso. E velocidade instantânea? Velocidade instantânea, eu vou escrever assim, ó, V igual dx dt. É a variação do espaço para o tempo quando eu tenho aqui ΔT tendendo a zero, ou seja, num intervalo de tempo muito pequenininho. Quando ΔT tende a zero, a gente escreve dt. Beleza? Então, eu posso dizer que a velocidade média é a variação do espaço com relação ao tempo. E a velocidade instantânea é a variação do espaço com relação a um tempo muito, muito, muito pequeno. É tão pequeno que a gente não considera uma variação de tempo. A gente considera um instante. Aí a gente pode fazer o seguinte. Graficamente, a gente tem aqui, ó. Vamos fazer um gráfico de x por t. Beleza? Então, vamos pensar num gráfico qualquer aqui, ó. Isso. Aí, o que vai acontecer? Suponha que eu tenho dois pontos aqui, ó. Um ponto onde eu tenho T1, um ponto onde eu tenho T2, né? E cada um deles vai ter um x respectivo. Ó. Eu tenho x1 e aqui x2. O que vai acontecer? Se eu quiser calcular a velocidade média entre esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, eu vou ter que medir x1 menos x2, né? Abrir esse delta, T1 menos T2, né? E a velocidade média vai ser equivalente à inclinação da reta que liga esses dois pontos, né? A inclinação dessa reta aqui vai ser igual à velocidade média. Beleza? Aí o que acontece? Imagina que a gente está tomando esse intervalo de tempo muito, 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 muito pequenininho. Então, suponha que eu tenha outros dois pontos aqui, ó. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Olha, eles estão muito, muito juntinhos, né? O que vai acontecer com a reta que liga esses dois pontos? Eu posso dizer que essa vai ser uma reta tangente a esse ponto, porque eles são tão, tão, tão próximos que a gente considera um. E a inclinação dessa reta vai ser o quê? O valor da velocidade instantânea, né? Então, ó, velocidade média, a gente tem um intervalo de tempo qualquer. Velocidade instantânea, a gente reduziu esse intervalo de tempo para algo muito, muito, muito pequenininho. Beleza? Tanto que, para ligar esses dois pontos, é como se a gente tivesse uma reta tangente a esse ponto, né? E a inclinação da reta tangente a este ponto vai representar a velocidade instantânea desse objeto. Belezinha? Respondido a questão número 1? Então, beleza. Vamos para a questão 2. Na questão 2, o que a gente tem? Um carro trafega numa estrada reta, ou seja, ele está falando para a gente, ó, está numa dimensão só, a 40 km a 80 km por hora, na direção sul. Em seguida, ele faz uma curva
para a direção leste. Olha, ele estava na direção sul, fez uma curva para a direção leste. Eu não sei para que lado aponta o sul, nem para que aponta o leste, mas eu sei que eles são perpendiculares. Aí depois que ele vira na direção leste, ele trafega mais 20 minutos com uma velocidade de 90 km por hora. Aí pergunta duas coisas. Qual a velocidade média durante esse percurso e qual a velocidade escalar média durante esse percurso? Belezinha? Então vamos lá para a questão 2. Na questão 2, primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar os dados do problema e, se possível, colocar os dados do problema em forma de desenho. Então a gente tem aqui, ó. Supondo que essa daqui seja a direção sul. Na direção sul, ele andou 40 km. Então aqui, ó, essa distância vai representar 40 km. Vou colocar do outro lado. 40 km, né? E ele fez isso numa velocidade de 80 km por hora. Beleza. Aí o que acontece? Ele vira para a direção leste e trafega mais 20 minutos a 90 km por hora. Então, ó, vamos falar que essa direção aqui seja a direção leste, né? Na direção leste, quais são as informações que a gente tem? Que ele andou 20 minutos e ele fez isso com uma velocidade de 90 km por hora. Beleza? Aí o que a gente tem? Ó, para a direção sul, eu tenho o quê? A distância percorrida, o ΔX sul, que é 40 km. Eu tenho o quê? A velocidade, que é igual à velocidade média, né, no caso, não fala de aceleração, que é 80 km por hora. E eu tenho intervalo de tempo? Não tenho, mas eu tenho como descobrir. Para a direção leste, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade média no leste, que é 90 km por hora. E eu tenho o intervalo de tempo, que é 20 minutos. Mas eu não tenho o ΔX leste. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esse ΔT sul, né? E esse ΔL, ΔX leste. Bom, para o sul, o que a gente tem? Não tem aceleração, então a gente tem a única equação que dá para usar é velocidade média é igual a ΔX, ΔT. Nesse caso, eu quero encontrar o ΔT, que é o ΔT do sul. Então, eu vou isolar ele nessa equação. ΔT do sul é igual a ΔX do sul dividido por velocidade média do sul. ΔX do sul é igual a 40 km. Velocidade média é 80 km por hora. Né? A análise dimensional, corta esse quilômetro, vai ficar 1 sobre hora. E eu tenho 40 por 80, dá para cortar esse 10. Então eu tenho 4 dividido por 8, eu posso escrever isso como meio.
meia hora. Beleza? Então, eu tenho que ΔTS vale meia hora. Belezinha? O que mais que a gente tem que fazer? Encontrar o ΔX do leste. De novo, vamos à equação da velocidade média. Velocidade média do leste igual ΔX do leste vezes ΔT do leste. Beleza? Bom, isolar o ΔX nessa equação, eu tenho ΔX do leste igual a velocidade média do leste vezes ΔT do leste. Dá para substituir os valores aqui. Velocidade média é 90 km por hora. Então, eu tenho 90 km por hora vezes... Olha só, o ΔT está em minutos. 20 minutos equivale ao quê? 1/3 de hora. Então, posso escrever aqui, ó, ΔT leste, que é igual a 1/3, né? 1/3 de hora. Para quê? Para a gente trabalhar sempre na mesma unidade. Não precisa ser no SI, mas tem que ser sempre na mesma unidade. Então, eu tenho aqui 90 km por hora vezes 1/3 hora. Análise dimensional primeiro, essa hora corta com essa hora. 90 dividido por 3, a gente vai ficar com 30 km. Belezinha? Então, agora a gente sabe que o ΔX para o leste foi 30 km. E dá para colocar essas informações aqui no desenho, né? Então, ó, esse deslocamento aqui foram 30 km. E esse intervalo de tempo aqui foi 0,5 hora. Belezinha? Bom, agora dá para começar a resolver o problema. O que o problema quer? Na letra A, ele quer que a gente encontre a velocidade média, né? Velocidade média durante todo o percurso. Então, eu tenho aqui ΔX, ΔT. Aí, o que isso quer dizer? Esse ΔX, ele tem relação com a variação de posição. Então, a gente pode pensar assim, ó. O carro saiu daqui, deste ponto aqui, cor de rosinha, e veio para este ponto aqui, né? Não importa, para a velocidade média, não importa o caminho que ele percorreu. Importa a diferença entre o ponto inicial e o ponto final. Beleza? Por quê? Porque é uma distância, é uma análise vetorial. Fechou? Então, para a gente saber a velocidade média, eu preciso saber dessa distância aqui, ó, essa de cor de rosa. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um dos lados dele é 30, um dos lados dele é 40, né? Então, eu tenho um cateto, e eu tenho que encontrar aqui uma hipotenusa. Né? Hipotenusa vai ser igual à nossa variação de posição, nosso ΔX, nosso ΔR. Beleza? Bom, então, como é que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras. Então, para encontrar esse ΔX, vamos chamar de ΔR, né? Para não ficar só no eixo X. Então, isso. O ΔR, que é igual à hipotenusa, eu tenho cateto ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vou chamar de cateto 1, cateto 2. Beleza?
Então, eu tenho que a hipotenusa, ou o meu ΔR, é igual a 30 quilômetros ao quadrado mais 40 quilômetros ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Beleza? Fazendo essa continha, eu tenho que ΔR é 50 quilômetros. Fechou? Bom, então aqui, essa nossa hipotenusa, que eu chamei de ΔR, é igual a 50 quilômetros. Aí o que acontece? Eu já tenho o valor de ΔR dessa equação. O que eu preciso? Do ΔT. Esse ΔT é o intervalo de tempo total desse percurso. Então, o que a gente tem? No primeiro trecho, ele andou meia hora. No segundo trecho, ele andou 20 minutos, mais 1/3 de hora. Né? Então, eu tenho aqui, ó, ΔT igual a 1/3 de hora mais 1/2 de hora. Fazendo o mínimo, isso aqui dá 6. Então, aqui dá 2 mais 3. Hora. Que dá 5/6 de hora. Beleza. Então, eu tenho aqui 5/6 de hora. Portanto, a minha velocidade média é igual a 50 quilômetros dividido por 5/6 de hora. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então eu tenho 6 dividido por 5 hora. Esse 5 aqui simplifica com esse, né? Fica 10. 10 vezes 6 é quilômetro, né? 10 vezes 6 dá 60 quilômetros por hora. Então, a velocidade média é 60 quilômetros por hora. Letra A, velocidade média, 60 quilômetros por hora. Fechou? Na letra B, ele pede para a gente a velocidade escalar média. Então, velocidade escalar média. Como é que a gente calcula a velocidade escalar média? Na velocidade escalar média, não importa para a gente a variação da posição, importa o quanto ele andou. Né? Então, ele andou 40 quilômetros mais 30 quilômetros. Isso dá 70 quilômetros. Então, eu vou falar aqui. Velocidade escalar média, a gente pode escrever como sendo ΔS por ΔT. Né? Esse ΔS é o quanto ele andou, que é 40 km mais 30 km. Então, 70 km. Dividido pelo mesmo intervalo de tempo, que são 5/6 de hora. Opa! Então, eu tenho 70 km vezes 6/5 de hora. Bom, o que a gente pode fazer aqui? 70 dividido por 5 dá 14 vezes 6 quilômetros por hora. 14 vezes 6 dá 84. 84. Vou fazer a calculadora aqui. 84. Muito bem. Então, velocidade escalar média é igual a 84 quilômetros por hora. Belezinha?
Assim, respondido a questão 2. Fechou? Bora lá. Vamos para a questãozinha 3. Questão 3, a gente tem o seguinte. Tem uma partícula que ela percorre uma distância ao longo do eixo x, né? De acordo com essa equação aqui, ó. Esta equação, né? X igual a t quadrado menos bt à terceira. Com x em metros e t em segundos, ou seja, tá assim. Beleza? Aí ele pergunta pra gente, letra A, quais são as unidades de A e B no Sistema Internacional de Unidades? Na letra B, pergunta, em que instante a partícula alcança a sua posição máxima em x? Na letra C, qual é a velocidade da partícula ao final de cada um dos 4 primeiros segundos? Na letra D, pergunta a aceleração da partícula no final de cada um desses 4 primeiros segundos. Beleza? Então, bora lá. Questão 3. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a função aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, x de t igual a t ao quadrado menos bt à terceira. Na letra A, ele pede para a gente encontrar as unidades de A e de B. Então, na letra A, ele quer as unidades de A e de B. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Eu sei que x é dado em metros. E eu só posso somar metro com metro. Eu não posso somar metro com hora, metro com quilograma, com newton. Eu tenho que somar metro com metro. Então, eu sei que AT ao quadrado tem que ter dimensão de metro e BT à terceira também tem que ter dimensão de metro, né? Então, eu tenho assim, ó, AT ao quadrado. Eu tenho aqui a dimensão de A vezes a dimensão de tempo, que é o quê? Segundo. Segundo elevado ao quadrado, né? Tem um quadradinho aqui. Isso é igual a metro. O que eu quero descobrir? Eu vou isolar ele nessa equação. Então, eu tenho aqui a dimensão de A é igual a metro vezes segundo elevado a menos 2, né? Porque eu vou passar dividindo aqui, ó. Então, eu fico com segundo a menos 2. E é isso. Dimensão de A é metro por segundo ao quadrado. Fechou? Para o B, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, dimensão de B, t à terceira. Dimensão de B, que é o que eu quero descobrir, vezes dimensão de tempo à terceira, que é o quê? Segundo ao cubo. Tudo isso tem que ser igual a metro, né? Então, isolando B nessa equação, eu tenho metro vezes segundo a menos 3, né? Porque esse metro aqui passa dividindo, esse segundo ao cubo aqui, passa dividindo esse metro aqui. Então, eu tenho aqui a dimensão de B, é isso. Metro por segundo a menos 3. Fechou? Respondido a letra A. Para a letra B, o que a gente tem aqui? Ele pede para a gente para encontrar, vamos ver, em que instante a partícula alcança sua posição positiva máxima em x. Então, vou reescrever a função aqui. Então, eu tenho, ó, x de t igual a t ao quadrado menos bt à terceira. Beleza? Ele quer que a gente encontre em que tempo essa partícula vai estar na sua posição máxima de x. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só.
eu tenho que encontrar o máximo dessa função. E talvez o jeito mais fácil de fazer isso é derivar essa função igual a zero. Porque pensa só, quando eu derivar essa função, eu vou ter um dx dt. dx dt é igual a uma velocidade em função do tempo, né? E aí a gente pensa assim, a derivada de x em função de t é igual a velocidade, ou seja, a taxa de variação dessa função. E o que vai acontecer quando essa taxa de variação for zero? Significa que a velocidade é zero. Aí a gente pode lembrar de exemplos que a gente fez na sala de aula, de quando jogam um objeto para cima, tipo canetão, né? O que acontece no ponto máximo? Ele para lá em cima e inverte a sua velocidade no instante seguinte, né? Ou seja, no ponto máximo dessa trajetória, a velocidade vai ser zero. Beleza? Então, se a gente derivar essa função aqui igual a zero, né, a gente consegue encontrar o ponto onde, o instante de tempo, onde essa posição vai ser máxima. Beleza? Porque a gente vai estar encontrando o ponto onde a velocidade é zero. Fechou? Então, vamos derivar. Ó. D, dt de a t ao quadrado menos b t a terceira. Como é que a gente faz para derivar isso daqui? Olha, dá o tombinho, né? A gente passa esse que está em cima aqui multiplicando aqui embaixo e depois subtrai 1. Então, esse primeiro vai ficar a vezes 2 vezes t elevado a 1, ou seja, igual a t. E o segundo, a gente tem, passou 3 multiplicando, menos 1 aqui, ficou 2, então, menos b vezes 3 vezes t a 2. Beleza? Então, a derivada da função eu tenho aqui dx de t dt é igual a 2at menos 3bt ao quadrado. Beleza? Mas ele quer o quê? Um instante em que essa função alcança o ponto máximo, ou seja, velocidade zero. Vamos igualar isso aqui a zero. Então, eu tenho 2at menos 3bt ao quadrado igual a zero. O que a gente pode fazer? Dá para colocar o t em evidência. Então, eu tenho aqui t vezes 2a menos 3bt, né? Que era o quadrado, ficou só o t, igual a zero. Aí, o que acontece? É uma equação de segundo grau, ela tem duas respostas. A gente tem que descobrir quais são. Então, quais são os valores de tempo que zeram essa função? Se a gente colocar um t igual a zero aqui, zera a função. Mas esse não vai ser um ponto de máximo, vai ser o início da nossa trajetória, né? Então, é uma resposta matematicamente aceita, mas que não serve para a gente. O que a gente tem que fazer? Tem que descobrir qual valor de t zera essa função aqui, né? Então, eu tenho que 2a menos 3bt igual a zero. Isolando o t, a gente tem que t igual a 2a dividido por 3b. Então, quando o tempo for 2a dividido por 3b, a gente vai encontrar a posição máxima em x e a nossa velocidade zero. Belezinha? Vamos para a próxima, então. Na próxima, na letra C, ele pergunta o seguinte: qual a velocidade da partícula ao final de cada um dos 4 primeiros segundos? Então, ele quer v de 1, v de 2, v de 3, v no tempo 4. Belezinha? Aí, o que acontece? Na letra B, a gente já encontrou a equação para velocidade. Então, vamos lá, ó.
Para t igual a 1 segundo, eu tenho v de 1 igual. A equação para velocidade é essa daqui, ó, né? 2at menos 3bt quadrado. 2at menos 3bt quadrado. O nosso tempo é 1. Deixa eu fazer um mais bonito aqui. 1, né? E eu vou substituir 1 aqui e aqui. E eu vou ficar com v de 1 igual a 2a vezes 1 menos 3b vezes 1 ao quadrado, que é 1 também, né? Para 2, o que vai acontecer? Mesmo procedimento. Então, eu tenho 2a vezes 2 menos 3b vezes 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4a menos 4 vezes 3, 12b. Para o tempo 3. Então, v de 3. Mesmo procedimento. 2a vezes 3 menos 3b vezes 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. 6a. Que A feio esse aqui de cima, né? Vou escrever de novo. A. Menos 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. B. Beleza? E para o tempo 4. Eu tenho aqui 2a vezes 4 menos 3b vezes 4 ao quadrado. 2 vezes 4, 8. 8a menos 4 vezes 4, 16, vezes 3. 16 vezes 3 dá 30. 3 vezes 6, 18. 48, se eu não me engano. Menos 48b. Belezinha? Assim respondido a letra C. A letra D, ele pergunta o seguinte. Qual a aceleração da partícula ao final de cada um dos 4 primeiros segundos? Aí a gente tem que lembrar da definição de aceleração. A aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo, né? Ou derivada segunda da posição com relação ao tempo 2 vezes. A gente já tem a velocidade, então dá para escrever assim, ó. Aceleração igual d dt de. A equação para velocidade é aqui, ó, 2at menos 3bt quadrado. 2at menos 3bt ao quadrado. Belezinha? Aí, derivando de novo. O que a gente tem aqui? Ó? Esse t está elevado a 1, né? Passou 1 multiplicando. 1 vezes 2 continua sendo 2. Menos 1 dá 0. Então, t elevado a 0 é 1, né? Sobrou aqui 2a para a gente. Nesse outro caso aqui, a gente tem um quadrado. Então, dá o tombinho do 2, né? E diminui 1 aqui. Né? Então, vai ficar 2 vezes 3, ou seja, 6b vezes t elevado a 1. Então, nossa aceleração fica
2A menos 6BT. E ele quer que a gente encontre o A para os 4 primeiros segundos. Então, eu tenho aqui A para o tempo 1, A para o tempo 2, A para o tempo 3, A para o tempo 4. Belezinha? Bom, como é que a gente tem que fazer? Só substituir nessa equação. E note que ficou mais fácil porque ó, esse termo de A ele não vai mudar com o tempo. Então, eu vou ter 2A menos 6B vezes T igual a 1, ou seja, menos 6B. Aí, para o tempo 2, 2A menos 6B vezes 2. 6B vezes 2, ou seja, 2A menos 12B. Aí, para o tempo 3, 2A menos 6B vezes 3, ou seja, 2A menos 18B. Para o tempo 4, 2A menos 6B vezes 4. 4 vezes 6 dá 24, então 2A menos 24B. Belezinha? E assim terminamos a questão 3. Fechou? Vamos voltar lá para a questão 4 agora. Na questão 4, a gente tem o seguinte. Uma partícula com velocidade v igual a 5i menos 8j, tudo isso em metros por segundo, no tempo zero, ou seja, ele falou para a gente a v0. E ela sofre uma aceleração de módulo 3 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Pergunta, qual é a velocidade da partícula no instante t igual a 5 segundos? Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer o desenho. Vou pegar outra folha já. Questão 4. O que a gente tem? V0 igual a 5i menos 8j, tudo isso em metro por segundo, isso no instante de t igual a 0, né? E ele fala para a gente a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado, mas isso é o módulo da aceleração, e ela faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. E ele quer saber a velocidade da partícula no tempo 5 segundos. Belezinha? Então, o que a gente tem? Ó, eu tenho aqui, para x, V0x é igual a quê? 5. Né? Para y, V0y é igual a quê? 8. 8 negativo, então menos 8 metros por segundo. Beleza? Aí o que acontece? Eu não tenho aceleração em x nem em y. Olha, a x eu não sei. E a y eu também não sei. Né? Mas o que a gente tem? A gente tem a aceleração em módulo e tem o ângulo. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui, nossa aceleração, que está fazendo um ângulo θ de 60 graus com a horizontal. Então, aqui eu tenho a y
E aqui eu tenho AX, né? AX vai ser a projeção desse A nesse eixo aqui. AX. E AY, vermelhinho, né? É a projeção de A nesse eixo aqui. Aí, de novo, a gente usa a coca, né? Então, tem aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente e as hipotenusas. Lembrando de seno de θ, cosseno de θ, tangente de θ. Beleza? Aí a gente tem que saber o quê? Quem que é nosso cateto oposto e quem que é nosso cateto adjacente. Cateto oposto é o cara que está grudado no ângulo. Opa, cateto adjacente é o cara que está grudado no ângulo. Né? O nosso aqui é o AX. E o cateto oposto é o cara que não está grudado no ângulo, está de frente para ele, que é o nosso AY. Né? Que também pode estar projetado aqui, ó. Mesmo tamanho, né? Então, cateto oposto equivalente a AY. Então, eu posso escrever seno de θ como sendo AY dividido por A, cosseno de θ, AX dividido por A, e tangente de θ, AY por AX. Mas o que a gente quer descobrir? AX e AY. Então, vamos isolar eles aqui. Então, eu tenho que AY igual a seno de θ e AX igual a cosseno de θ. E a gente sabe que o nosso ângulo θ é 60 graus. Então, já dá para substituir aqui, ó. AX aqui em cima, vou apagar aqui, é igual a cosseno de 60 graus e a Y a seno de 60 graus. Belezinha? E aí o que a gente faz? A gente tem que encontrar a velocidade desse cara, tanto para x quanto para y, nesse intervalo de tempo. Aí a gente pode pensar o seguinte, olha, é um movimento acelerado. Quais equações que a gente pode usar no movimento acelerado? Vamos escrevê-las aqui. V igual a V0 mais AT. Equação horária das velocidades. Aí tem o quê? Equação horária das posições. X igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Beleza? Aí olha só. Ele quer que a gente encontre uma relação entre velocidade e tempo. Na equação de Torricelli não tem tempo, então não vamos usar ela. Na equação horária das posições, a única velocidade que tem é a velocidade inicial, isso a gente já conhece. Então o que sobra para a gente? Equação horária das velocidades, ou vovô AT. Belezinha? Aí o que a gente tem que fazer? Aplicar isso tanto para x quanto para y. Então vamos lá. Para x, o que eu tenho? V de x no tempo, né? É igual a V0x mais a aceleração em x vezes o tempo, que é igual para todo mundo. Né? Então, eu tenho aqui V de x no tempo igual a velocidade inicial de x, o problema falou para a gente, né? Que é 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Mais aceleração em x. É o que a gente acabou de calcular, que é aceleração vezes cosseno de 60 graus vezes o tempo. Agora a gente pode substituir os valores, né? Então eu tenho que V de x no tempo é igual a 5 metros por segundo mais a aceleração vale 3. Isso.
3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Vezes o tempo. Então, eu tenho aqui v de x de t igual a 5 metros por segundo mais 3 metros por segundo ao quadrado vezes meio. Então, eu vou colocar esse 2 dividindo aqui, vezes o tempo. Mas ele não quer um v de t, ele quer um v específico, um v no tempo 5. Então, v de x de 5 segundos igual a 5 metros por segundo mais 3 meios metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. Né? Este segundo aqui corta com esse quadrado, sobre o metro por segundo. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 meios. Então, v de x de 5 igual a 5 metros por segundo mais 15 meios metros por segundo. Dá para tirar um mínimo aqui. Então, eu tenho v de x de 5 igual a 10 mais 15 meios, tudo isso em metros por segundo. Então, eu tenho 25 meios metros por segundo. 25 dividido por 2 dá 12,5. Ou 12,5 metros por segundo. Portanto, v de x no tempo 5 igual a 12,5 metros por segundo. Show! Agora, o que a gente faz? O mesmo processo para o y. Então, eu tenho aqui para y. Para y, eu tenho aqui v de y de t igual a v0 de y mais AY de t. Beleza? Então, v de y de t igual a v0 de y é menos 8 metros por segundo. Menos 8 metros por segundo. Aceleração em y é a seno de 60. Beleza? Então, v de y de t, vamos substituir os valores aqui, ó. Menos 8 metros por segundo, mais 3 da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes t. v de y para um t de 5 segundos, eu tenho menos 8 metros por segundo, mais 3 vezes raiz de 3 sobre 2, metros por segundo ao quadrado, vezes 5 segundos. De novo, esse segundo aqui simplifica com esse, e me sobra v de y no tempo 5 igual a menos 8 metros por segundo, menos 3 vezes 5, 15. 15 meios de raiz de 3. Tudo isso em metros por segundo. Então, v de y de 5 igual a menos 8 mais 15 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso em metros por segundo. Dá para fazer essa continha aqui, mas não precisa. Belezinha? Agora a gente tem que responder. Ó, ele quer saber a velocidade. Então, ó, eu tenho aqui a velocidade em 5 segundos é igual a Vx em 5 mais
vy em 5, né? E a vx está na direção de i. E a y, vou apagar tudo de novo. X na direção de i, mais vy na direção de j. Então, eu tenho aqui 12,5 i mais 8 mais 15 raiz de 3 sobre 2 na direção de j. Tudo isso em metros por segundo. Fechou? E essa é a nossa velocidade no tempo 5. Belezinha? Vamos para o próximo, então. No próximo, o que a gente tem? Pergunta o seguinte: com que velocidade inicial uma bola deve ser lançada verticalmente a partir do solo para atingir uma altura de 25 metros? E depois, quanto tempo que ela vai ficar no ar? E pede para a gente esboçar os gráficos de x por t, v por t e a por t. Nos dois primeiros gráficos, fala para a gente indicar onde vai ser o 25 metros. Beleza? Bora lá então para a letra C, para o número 5. Bom. Bom, a primeira coisa que ele quer saber é com que velocidade inicial, então a gente tem aqui, ó, V0, na letra A, né? E a gente sabe o seguinte, ele quer a velocidade inicial para ela atingir uma altura de 25 metros. Então, vamos colocar aqui um delta y igual a 25 metros. E o que mais que a gente sabe? É um sistema acelerado? É, está jogando para cima, né? Se é um sistema acelerado, a gente sabe que a aceleração em y é igual a menos g. Beleza? Então, a gente pode pensar no desenho assim, ó. Aqui é o nosso eixo y. Aqui vai ser a nossa altura de 25 metros, né? E essa bola vai ser lançada, esse objeto, vai ser lançada com o V0 daqui. Belezinha? Aí, de novo, vamos procurar nas equações da cinemática qual equação ela pode fornecer esses dados para a gente. Vou escrever elas aqui, ó. Equação horária das velocidades, V igual a V0 mais AT. Equação horária das posições, x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E equação de Torricelli. V quadrado, V0 quadrado mais 2A delta x. Beleza? Então, olha só. Vamos olhar para cada uma delas. Eu quero a velocidade inicial. A velocidade inicial tem todas. Ok. Mas eu fico pensando assim, eu tenho tempo? Não tenho. Então, de cara, não dá nem para usar a equação horária das velocidades, nem das posições. Vamos tentar olhar para a Torricelli. Eu tenho aqui, ó, delta x ou delta y, né? Variação de posição, eu tenho, ok. Aceleração, eu tenho, que é menos g. Velocidade inicial é o que eu quero descobrir, né? Ok. E a velocidade final eu tenho? Tenho. Por quê? Ela é lançada aqui, no ponto mais alto da trajetória, ela para. E eu sei que nesse ponto a velocidade é zero. Ou seja, a velocidade final é zero. Belezinha? Então a gente pode usar para responder a letra A equação de Torricelli. Então tenho aqui, ó, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta y, no nosso caso, né? Então eu tenho aqui v final é zero,
V inicial é o que eu quero descobrir. Então, eu tenho 0 vezes 0 ao quadrado. Aí eu tenho mais 2 vezes a aceleração. Vale quanto? Menos g. Né? E a variação de posição, o ΔY, vale 25 metros. Vou trazer esse V0 para o outro lado da igualdade. Ele vem com o sinal de menos. Então, eu tenho aqui, ó, menos V0 quadrado igual a menos 2g vezes 25 metros. Beleza? Esse menos com esse menos corta, ficou todo mundo positivo, né? E eu tenho V0 quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados, então eu tenho V0 igual a raiz de 2 vezes g, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 25 metros. Olha, essa raiz ficou feia. Belezinha? Então, fazendo a análise dimensional, a gente tem metro vezes metro, metro quadrado, segundo. Ficou segundo ao quadrado, né? Tira da raiz, vai sobrar 1 metro por segundo. Então, eu tenho aqui que V0 igual a raiz de 2 vezes 25, 50. 50 vezes 9,81. Fazendo a calculadora. 50 vezes 9,81. Dá 490. 490,5, né? Metro por segundo. Aí, tirar a raiz disso. Então, raiz de 490,5 dá 22,14. Então, V0 é igual a 22,14 metros por segundo. E assim está respondido a letra A. Beleza? Aí na letra B. Na letra B, pergunta o seguinte: quanto tempo ela fica no ar? Olha, vamos para as equações cinemáticas de novo. Para isso, o que a gente tem que usar? Bom, obrigatoriamente tem tempo, então a equação de Torricelli já não rola, né? Sobrou equação horária das velocidades e equação horária das posições. As duas têm tempo, as duas têm velocidade inicial e final, aceleração. A equação horária das posições não tem velocidade final, né? Não tem problema. Mas tem o ΔX. Eu consigo usar as duas. Mas qual que eu vou usar? Eu vou escolher a que é mais fácil. Por quê? Não tem termos quadráticos, é uma equação menor. Então, eu vou usar a equação horária das velocidades. Então, eu tenho aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Agora, eu conheço o V0, que é 22,14 metros por segundo, né? E a velocidade final continua sendo zero. Então, aqui eu tenho zero. A aceleração vale menos g, né? Então, eu fico com 0 igual V0 menos 9,81 vezes t. Eu quero saber o valor do tempo, né? Quanto tempo ela fica no ar. Vou isolar ele nessa equação. Então, eu tenho t igual a menos V0 dividido por 9,81, com menos também. Menos com menos dá mais. E ficamos com... Vou substituir o valor de V aqui. 22,14 dividido por 9,81 metros por segundo quadrado. 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse metro corta com metro, esse quadrado corta com esse segundo, vai sobrar segundo aqui, né? Então, eu vou ter 22 dividido ponto 14, então 22,14 dividido por 9,81. Isso dá 2,25 segundos. Então, meu tempo é 2,25 segundos.
Fechou? Belezinha. E na letra D, ele pede pra gente... Opa, letra C, perdão, né? Letra C. Ele pede pra gente fazer os gráficos de y por t, de v por t e de a por t. Indicar nesses dois primeiros onde a bola fica lá no 25 metros. Então, beleza. Vamos lá. Então, eu vou fazer um primeiro aqui de y por t. Aí, o que acontece? No tempo zero, ela está no y0. No tempo 2,25, que é o tempo que ela fica no ar, que ela demora para subir, né? Ela está na posição y igual a 25 metros. Beleza? E como é que ela vai para lá? É uma função linear? Não, não é uma função linear. Né? Ela tem um termo quadrático. Como é que vai se comportar essa função? Vai ficar algo mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Vou colocar o pontinho aqui. Mais ou menos assim, né? Ó, ela anda bastante no começo e depois no final ela vai andando um pouquinho. Belezinha? Vamos para a próxima. Na próxima, a gente tem um gráfico de Vy por t. Então, Vy por t. O que vai acontecer? Essa velocidade em y, ela é máxima lá no tempo zero. Por quê? Ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. No tempo zero, a gente tem essa velocidade aqui, ó, de 22,14. 22,14. Vou colocar aqui, metros por segundo. Né? Isso no tempo zero. No tempo 2,25 segundos, o que acontece? A velocidade é zero. Ela está aqui. Né? E nesse intervalo aqui, nesse instante aqui, vai ser onde ela alcança aqueles 25 metros. Beleza? E o que acontece? Esse acréscimo ou decréscimo na velocidade, até chegar a zero, aquele ponto mais alto, ela ocorre linearmente. Ou seja, a velocidade começa aqui em 22,4 e termina em zero aqui, depois de 2,25 segundos. Beleza? E aqui, né, neste ponto aqui, ela vai estar na posição y igual a 25 metros. Fechou? Falta o gráfico da aceleração. Então, aceleração em y por tempo. O que acontece? A aceleração é constante. E ela vale quanto? Vale menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vai mudar em algum tempo? Não, nunca. Então, vai ser assim, ó, constante para sempre. Né? Belezinha? Então, é isso. Respondendo toda a provinha, beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.